Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus esteja presente em cada oração. Eu quero convidar você, nesse momento, a nós meditarmos na Bíblia. No livro de Mateus, nós iremos ler o capítulo 6 e iremos ler aqui dos versículos 5 ao versículo 13, onde diz assim: E quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto. E teu pai que vê em secreto, te recompensará plenamente. E quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo de que lhe peças. Eu quero que você se atente agora ao versículo 9 em diante, quando ele diz assim: Por essa razão, vós orareis: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus, irmão em Cristo Jesus, nós vivemos em uma época onde todos nós sabemos orar a oração do Pai Nosso. Mas o que é fato é que poucos entendem o seu significado. Desde criança nós aprendemos a orar o Pai Nosso nas escolas, nas faculdades e até em casa pelos nossos pais. Mas o que nós não paramos para observar é a importância que tem essa oração. Você vê que inicialmente aqui Jesus ele está falando que nós não devemos ser hipócritas, porque os hipócritas eles gostavam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem observados pelas pessoas. E quem via dizia: oh, como eles são espirituais, fazem orações e tal. Enfim, o objetivo da oração que eles faziam era mostrar ao povo aquilo que eles não eram, porque eles usavam máscaras naquela época, os religiosos. Assim como hoje também, mas isso não é o intuito. Então Jesus ele vai falando: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, tu quer orar? Vai para o teu quarto, lá tu se ajoelha, ou fica de pé, ou fica sentado, e ora ao teu pai em secreto, sem ninguém ver, pois o pai está vendo. E aí o nosso pai irá te recompensar, porque ele está vendo, por mais que ninguém esteja vendo, mas o pai está vendo que você está diante dele orando. E aí Jesus diz: E quando orardes, não useis de vãs repetições. Fica repetindo as mesmas palavras, como fazem os pagãos. Porque os pagãos eles achavam que de tanto eles pedirem, de tanto eles falarem as mesmas coisas, eles iriam ser ouvidos. Mas não é bem assim que a coisa funciona. Aí Jesus diz que a gente não deve se assemelhar a eles, porque o nosso Pai ele vê tudo. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe tudo sobre nós. E quando chega aqui no versículo 9, Jesus ele ensina a nós fazermos aquilo que nós chamamos de oração modelo. E é aqui que eu quero que você se atente. Quando Jesus diz assim: Por essa razão, vós orareis assim. Aí eu te pergunto: você que
independente de que tenha uma religião ou não. Já parou para observar o verdadeiro significado da oração do Pai Nosso? Aqui Jesus explica. E ele vai falando assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Note que a oração do Pai Nosso, ela nos convida a orarmos de forma coletiva. Ela nos convida a pensar nos outros. Quando ele diz assim, Pai nosso. O Pai não é apenas meu, o Pai não é apenas teu. É nosso, nosso Pai. É uma questão coletiva e não individual. Isso é de fundamental importância porque nós vivemos em um mundo onde o ser humano ele é egoísta. Ele pensa apenas nele, no seu próprio umbigo. Ele pensa apenas nele, no seu próprio umbigo. E Jesus ensina aqui diferente. Pai nosso, o Pai é nosso. Nós é quem devemos entrar diante dele para orarmos, fazer petições e agradecermos pelo dia que se passou também. Aí quando chega no versículo 10 ele continua. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso aqui é muito complicado quando chega nessa questão aqui no versículo 10, quando ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso é muito complicado em uma oração. Imagina você com algum ente querido da sua família enfermo, à beira da morte, você orar ao Criador pedindo a cura, mas você também tem que reconhecer ao dizer, seja feita a tua vontade. Onde muitas vezes nós sabemos que a vontade que nós temos é que o nosso ente querido nunca diga adeus, mas que permaneça, que saia daquela sala de cirurgia, que fique são e salvo e assim volte para nossa família. Mas aí tem que entender que a vontade de Deus é bem maior. Então isso é muito complicado. Quando você diz assim, Deus, seja feita a tua vontade. Porque muitas vezes a gente sabe que a nossa vontade não é a vontade de Deus. E que a vontade de Deus não é agradável a nós, aos nossos olhos. Então isso é muito complicado. Então quando chega aqui no versículo 11, Jesus diz assim, dai-nos hoje o nosso pão diário. Veja, dai-nos hoje o nosso pão diário. O pão não é apenas meu, o pão não é apenas teu. É nosso. Coletivo, é meu e teu. Jesus nos ensina a compartilharmos, a pedir não só por mim, não só por você, mas por nós. Plural e não singular. Devemos olhar tudo de modo geral. Não devemos ser egoístas, que pensam no próprio umbigo. É isso que Jesus está nos advertindo. Dai-nos hoje o nosso pão diário. Quantas e quantas pessoas, quando vão fazer suas orações, têm feito orações egoístas, onde pensam apenas em si próprio e esquecem dos outros. Pois esse é o mundo em que nós vivemos. E ele continua, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos, plural, as nossas dívidas. Quem errou? Nós. Eu, você, nós. E aí ele continua falando assim, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí surge uma pergunta, será que de fato você tem perdoado mesmo aquela pessoa que te feriu? Porque Jesus é claro aqui. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Porque muitas vezes nós queremos que as pessoas nos perdoem, mas não queremos perdoar as pessoas. Receber o perdão é bom demais quando nós erramos. Agora, quando se trata de perdoar alguém que pisou no nosso calo, aí muitas vezes a gente quer agir de má fé, não quer liberar o perdão. Por isso que Jesus está dizendo aqui,
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Se você de fato quer receber perdão, perdoe. Pense no próximo. Do jeito que o seu próximo falhou contra você, você também pode falhar contra ele, porque você também é humano. Você também é falho. E muitas vezes nós só queremos receber o perdão, mas não queremos perdoar ao nosso próximo. E Jesus nos ensina diferente. É preciso perdoar também. E ele continua aqui no versículo 13, quando ele diz assim: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, e não nos induzas à tentação. Note que ele continua fazendo sua oração coletiva. E não nos induzas à tentação, ao homem mau, aos desejos carnais, aquelas pessoas que vivem à mercê do mal, aquelas pessoas que prestam serviços ao mal, aquelas pessoas que respiram a maldade dentro de si, pois existem muitas pessoas que são assim, pessoas que já saem de casa pensando em fazer besteiras, pensando em atentar maldade contra o próximo. Muitas pessoas agem dessa forma. E ele continua aqui: mas livra-nos do maligno. Ou seja, livra-nos, não apenas assim, me livra. Não apenas me livra, mas livra-nos. Livra Leandro, livra José, livra Tiago, livra João, livra Maria. Livra-nos de modo coletivo e não singular, pois Jesus nos ensina algo muito importante na oração do Pai Nosso. Devemos sempre aprender com Jesus a pensar nos outros e não apenas em nós mesmos, pois de pessoas egoístas o mundo está cheio. O mundo está cheio de pessoas que andam à mercê do mal. O mundo está cheio de pessoas que pensam apenas em si própria. O mundo está cheio de pessoas assim. Então que nós venhamos aprender com Jesus a pensar no próximo, a amar o próximo, a perdoar o próximo e aprender a viver bem em sociedade. Que o nosso Deus nos abençoe e nos guarde, desde agora para todo sempre. Amém.